Hoje com o pastor Joseph Prince. A Bíblia diz que uma boa notícia fortalece os ossos. Amém. Você vai ficar mais forte. Sabe, quando alguém fica mais velho, eu fiquei pensando porque eu tenho alguém da minha família que, quando eu era pequeno, pensava que era um gigante. Sabe, e eu cresci e ele encolheu. É lógico que tem coisas como a osteoporose que faz os ossos encolherem, se não exercitar e não fizer nada. Mas olha isso. A Bíblia diz, e tem muitos versos no livro de Provérbios, que fala quando você faz isso, seus ossos fortalecem. E uma das coisas é uma boa notícia faz os ossos fortes. Esse testemunho também é recente de um doutor. Eu trabalho como dentista. 2 semanas atrás eu fui informado pela minha equipe que a água estava vazando em uma das unidades. Mesmo ficando preocupado, eu achei melhor completar o trabalho que eu estava fazendo em um paciente. A água pode esperar. Vou consertar essa boca. Imediatamente, me lembrei da pregação do pastor Prince sobre o Salmo 91. Bem baixinho eu declarei o verso 7 naquela hora. Que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quando acabei aquele procedimento, eu corri para poder olhar. Fiquei maravilhado. Parece que o vizinho foi inundado com uma chuva. Partes do teto dele caíram e o carpete ficou cheio de água até uns 2 centímetros de altura. Não tão alto. E ele continua dizendo que aparentemente uma construção estava sendo feita em um dos apartamentos que fica em cima da nossa clínica, e isso fez com que um dos canos quebrasse. A equipe de manutenção do prédio saiu a todo vapor. Estavam desesperados porque parecia que ia demorar semanas para consertar aquilo, porque estava destruindo os negócios. Eu voltei para a minha clínica, peguei uma escada para checar o teto e fui olhar. E para minha surpresa, o teto estava seco. Levantei o piso para ver os canos, e onde tinha fios elétricos também não tinha nada de água. Quando a manutenção veio checar a nossa unidade, não acreditaram que a nossa clínica não foi afetada, porque todas as unidades no mesmo andar tinham o mesmo teto e o mesmo piso. Eu falei para eles que era a graça de Deus e dei graças a Deus. Lembro que ele disse enquanto ele estava: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém? Glória a Deus, aleluia! Quem pode falar isso? Eu sei que meu filho sabe da resposta, ele vai gritar se ele ouvir isso. Quem é o filho de eu falei. Quem é o filho de Salomão? Roboão! Alguém no primeiro culto falou Davi. Não! Salomão era filho de Davi. Ok? Ele era Roboão, que era filho de Salomão. E ele foi um bom rei, ele subiu ao trono quando tinha 16 anos, e ele foi bom por um tempo. Amém? Mas ele começou a ouvir os conselhos dos jovens da sua idade. E ele rejeitou o conselho e a sabedoria dos conselheiros mais velhos. Na multidão de conselheiros da sabedoria, a Bíblia diz, os conselheiros que serviam seu pai, que ouviram a sabedoria do seu pai, ele os rejeitou, e como resultado, o reino foi dividido em 2, e é por isso que tem o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, de Judá. E nos seus dias foi dividido. É o que divide a igreja. E então, mais tarde, ele se arrependeu e andou com Deus. Por alguns anos. Mas mais tarde ele abandonou o Senhor, Roboão. Ele abandonou o Senhor e Deus enviou um profeta, e o profeta falou isso a Roboão: porque você me abandonou, eu te entregarei nas mãos do rei do Egito, Sisaque. E a Bíblia diz que no 5º ano, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Olha, este rei do Egito, Mitzraim, o lugar do duplo estresse, certo? O lugar onde o diabo quer confinar o seu espaço, confinar a sua influência, acabar com a sua influência, restringir seu movimento, certo? Isso que quer dizer Egito, ok? Sisaque, que nome muito feio. Sisaque. Quem coloca este nome? Amém? Sisaque. Se quiser colocar o nome no seu filho, tudo bem. O nome é Sisaque, rei do Egito. Ele se levantou contra Roboão, filho de Salomão. A Bíblia diz que foi no 5º ano. E olha o que ele fez. Foi algo terrível. Foi muito triste, especialmente para nós, porque vemos os tesouros que nós descrevemos nas figuras do Templo de Salomão. Você viu no desenho das câmeras
Olha o que aconteceu. No próximo verso diz: e tomou os tesouros da casa do Senhor e o tesouro da casa do rei, e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Esses escudos de ouro, Salomão fez 300 deles. 300 é o número de vitória na Bíblia. E cada um deles era de 3 a 4 libras. Escute, libras de ouro colocadas no escudo. Era pesado. Eram 300 escudos. Escudos de ouro, e este rei, Sisaque, levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E o rei Roboão fez escudos de bronze no lugar deles. Por que fez de bronze? Porque bronze e ouro, quando você olha para o escudo de ouro e o escudo de bronze, eles se parecem. Eles brilham do mesmo jeito. Era algo que brilhava muito mesmo. E temos até um desenho dos escudos. O da esquerda é feito de ouro. O da direita é feito de bronze. Mas, para quem não sabe, se eu falasse que, na verdade, o escudo da direita é o escudo de ouro, diriam sim. Se não tivesse nada para comparar. Então aquele inimigo levou os escudos de ouro e Roboão os repôs com um escudo de bronze. Ok? Vamos ler mais? E o rei Roboão, para viver de aparências. Às vezes fazemos isso. Nós vivemos de aparências. Não importa quem nós somos, é mais importante aparentar ser algo. E não é muito importante que algo aconteceu e nós temos que lidar com isso. É muito mais importante a impressão que nós damos. Olha o que o rei Roboão fez. Toda vez que ele ia ao templo, olha o que acontecia. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam. O escudo de bronze. Então, quando ele ia à casa do Senhor, e eles batiam os tambores e tudo mais, tum, dum, dum, e todos os 300 soldados carregavam o quê? O escudo de bronze ou de ouro? Bronze. Mas a aparência era como de ouro, brilhava. Todos pensavam que era o de ouro. Eu vou falar sobre o significado disso e como se aplica a nós hoje. E depois de tudo isso, os colocavam na casa dos guardas. Amém? Ele vivia de aparência. Você está entendendo? O inimigo veio e tomou os escudos de ouro. E o escudo é símbolo do quê? Proteção. Muito bem. Mais uma vez, escudo é um símbolo é símbolo da proteção para o povo de Deus de todos os ataques do inimigo. Agora, existe um antitipo no Novo Testamento do escudo, que nós falamos e é encontrado na armadura de Deus, em Efésios 6. E aqui fala do escudo, sobretudo, tome o escudo da fé, com o qual podereis apagar quantos? Todos os dardos inflamados do maligno. Amém? A Bíblia diz que com o escudo da fé você vai apagar, não 80% nem 90%, mas todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Então precisamos estudar mais sobre esse escudo. E olha bem, no grego, a palavra fé ali é precedida pelo artigo definido. É tomando sobretudo o escudo da fé. Isso está na tradução de Young's, tomando o escudo da fé. Quando a Bíblia usa o artigo definido para a fé, não é somente fé para cura, fé para milagre, fé para Deus fazer isso, ou aquela fé que confia em Deus. Mas escute bem isso, a fé quer dizer a justiça pela fé. É a justiça pela fé. Mais uma vez, quando tem um artigo definido antes da fé, a fé é sempre o quê? A justiça pela fé. Como Judas disse, queridos irmãos, lutem, pelejem pela fé uma vez dada aos santos. Amém. Eu acho que quando Judas estava escrevendo essa carta, muitos já tinham esquecido sobre a justiça pela fé. Tinham voltado para a justiça pelas obras, se colocando sob a lei. Amém. Justiça própria. Confiando em si mesmo. Amém. Olhando para si mesmo, confiando em si mesmo, e por isso não havia poder, por isso não havia proteção. Eu quero dizer algo para você agora. Ouro, escute isso, ouro, na Bíblia sempre simboliza a justiça divina. A justiça divina. Prata. Vamos lá, igreja, você sabe. Prata. Redenção, eu me orgulho desta igreja. Aleluia. Amém. Quem é o pastor dessa igreja?
Será que ele é um cara bom? Se ele pedir demissão, eu vou assumir o seu lugar, amém? Mais uma vez, prata é símbolo de redenção, amém? E os filhos de Israel pagavam a metade de um ciclo de prata como sinal de redenção, amém? E a prata é redenção e a palavra para dinheiro no Antigo Testamento é kesef, que é prata, amém? O cobre, o bronze, por isso tinha o altar de bronze, onde os animais eram colocados, o julgamento caía sobre eles, é o altar de bronze. Bronze é símbolo de julgamento. A cruz, como o altar de bronze tem 4 cantos, a cruz também tinha 4 pontas. Amém. É por isso que nós falamos que o bronze é símbolo de julgamento. A igreja já desistiu da justiça divina, por isso não há mais proteção, e substituíram isso por uma justiça que tem julgamento nela. Quer dizer, a própria justiça. A justiça própria. Você está me ouvindo? Quero te falar algo sobre os evangelhos. A essência dos evangelhos é a dádiva da justiça de Deus. A lei era Deus exigindo a justiça do homem. Deus dizia, faça o seu melhor para ser justo, mas Deus sabia que ele não podia. Mas o homem é tão orgulhoso. Somos seres orgulhosos. Não sabemos que não podemos. Nós não saberíamos. Então Deus nos deu a lei primeiro, porque se Deus tivesse dado a graça primeiro, nós não entenderíamos nada. Nós não valorizaríamos a graça e daríamos glória a Deus. Daríamos glórias a nós mesmos, porque não saberíamos da maldade do nosso coração. Não roubarás. O que é isso? Amém? Deus teve que dar os mandamentos primeiro. Você está ouvindo, igreja? Então Deus deu a lei, e a lei é sobre exigência de um Deus santo. A lei diz não pode, e o homem não podia. No Monte Sião, Deus deu o Espírito. E a graça não é Deus exigindo mais, mas é Deus provendo. Deus provendo. E até agora nas nossas vidas, não vivemos pensando nas exigências, mas vivemos pensando na provisão. E bendito é o ministério, bendita é a igreja, bendito é o pastor, bendita a multidão, bendito o grupo, bendita a célula, bendita a igreja, que tem constantemente alguém falando do que Deus já providenciou para eles. Ficar no púlpito e abrir a sua boca e exigir e falar ao povo do que eles devem fazer, o que eles têm que fazer, dar para eles regras e regulamentos, é muito fácil, não precisa do Espírito Santo para isso. Mas ficar no púlpito e falar da beleza do nosso Senhor Jesus Cristo e glorificar a Ele, falando do que Ele fez e como Ele proveu para nós. Você tem que ter um entendimento daquilo que Ele proveu para nós. Você tem que saber quem Ele é. Você deve saber como Ele é maravilhoso. Você tem que saber daquilo que você tem no mundo invisível, no mundo eterno. Aleluia! Amém? E trazer isso então para o povo, quando na verdade todas essas bênçãos que Ele já nos concedeu, não podemos colocar em palavras. É necessário o Espírito Santo para até mesmo declarar isso, para pronunciar, proclamar e pregar isso. E todo domingo eu não acho que eu sou capaz. Eu tenho que me prostrar, não só porque a igreja é tão... vem! Vocês gostam de uma revelação, não é? Vocês querem uma revelação fresca, o que Deus está falando comigo agora. E eu te digo isso. Você pode citar o Salmo 91, você pode tomar Santa Ceia e aplicar o óleo, mas se você fizer de uma forma para ficar bem com Deus, você caiu da graça. Isso é religiosidade, isso é que a religião ensina. Mas se você fizer antes de orar, antes de tomar Santa Ceia, com a sensação de que você é a justiça de Deus em Cristo, quando fizer, vai ter poder. Sabe, as pessoas vão a Deus dessa forma. Às vezes vão para Deus com medo e eles têm uma certa sensação da santidade de Deus, isso é bom. E também a majestade de Deus e a sua maravilha e o ser poderoso que Ele é. E você vai a Deus, mas Ele é seu Pai. Amém? Mas você sabe que Ele é santo. E se for a Ele e ficar pensando, eu errei, pequei recentemente, pensar, sabe, eu não fiz o suficiente, eu não evitei aquilo, eu não fiz o que era bom, está andando para trás. Percebeu? E o que você faz para compensar? Você tenta fazer algo, você tenta fazer algo muito bom, mas a razão por que você está fazendo aquilo não é porque o seu coração está desejando, mas você está fazendo isso somente para cobrir aquela falha que você acha que cometeu. E aos olhos das pessoas é uma coisa boa, mas aos olhos de Deus é uma obra morta. Olha, até com o avanço da tecnologia de informação,
Agora temos a inteligência artificial para fazer coisas por nós, mas essa inteligência pode criar uma máquina e fazer funcionar de forma brilhante, até mesmo dirigir um carro. Mas, com todo o avanço na área da ciência, não podem produzir vida. Não podem nem produzir uma fruta de verdade. Pode ser algo artificial, mas não natural. Porque fruta vem de Deus. Fruta é resultado de vida. Inteligência artificial não é vida. E talvez, como fala no livro do Apocalipse, o anticristo vai ter uma besta e nós não sabemos se essa besta é isso. Mas dá poder para ele. Mas nós não sabemos disso. Alguns estudiosos estão falando que é inteligência artificial e tudo mais. Mas o que eu estou falando com você agora é isso. O homem, com toda a sua inteligência, não pode produzir vida. Posso ouvir um amém? Então, Jesus morreu na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira. Espera, vou fazer de novo. Porque Deus amou. Tem uma palavra ali que diz tal. De tal maneira. Isso fala de intensidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou isso para um fariseu que foi a ele à noite porque não queria ser visto publicamente durante o dia para ver Jesus. Jesus falou para ele: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E por quê? Por que ele fez isso por nós? 2 Coríntios 5:21 fala isso. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós. Não somente não conheceu o pecado, ele não cometeu o pecado. E nele não havia pecado. Deus fez aquele que não conheceu o pecado se tornar pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha isso, igreja. Jesus, que não conheceu o pecado, se tornou nosso pecado na cruz. Transferência. Deus transferiu nossos pecados a ele. Nós, que não conhecemos a justiça, nos tornamos justos com a justiça de Deus em Cristo. Estou certo? E Deus falou comigo: filho, se é assim, por que o meu povo ainda aceita a culpa? Olha, escute bem isso. Se Jesus levou sua culpa na cruz, você recebe a sua justiça. Se ele tomou sua maldição, o que você recebe? Suas bênçãos. Se ele levou sua culpa e você se sente culpado, na essência, se sentindo culpado e se permitindo se sentir culpado e olhar para si mesmo assim e tentar reprimir essa culpa, fazendo coisas que acha que é certo para agradar a Deus, você na verdade está piorando o problema, você está se colocando numa posição mentirosa. Essa não é a sua posição. E o Espírito Santo é chamado Espírito da Verdade. Ele não pode testificar uma mentira. E se você se sente culpado, você ora, você se sente culpado e não recebe resposta. Parece que Deus não ouve e o céu é de bronze, parece que ele não está te ouvindo. Você toma posse da cura, você se unge com óleo e participa da Santa Ceia. Mas não há nenhum milagre. Por quê? Porque você está num fundamento falso. Se ele levou sua culpa, você leva sua justiça. E agradeça a Deus por isso. Porque antes de existir enfermidade, antes de existir um coronavírus, antes de existir morte, o pecado veio. Tudo isso é o que o pecado traz ao mundo. Eu não estou dizendo que os nossos pecados estão trazendo isso. O pecado de Adão trouxe tudo isso. Mas fomos gerados em pecado. Mas você precisa saber que Deus já lidou com esse problema do pecado. Sim. Como ele resolveu isso? Um dos maiores pensador grego de todo o tempo, era Sócrates. Não jogador brasileiro. Ok? E Sócrates falava com Platão um dia. Olha o que ele disse. Talvez isso foi 500 antes de Cristo, quando ele conversou com Platão. Sócrates disse: talvez a divindade possa perdoar pecados. Mas não vejo como. Olha, o seu problema não é este. Se Deus é justo, ele tem que punir o mal. Mas se ele ama o homem e o homem cometeu o mal, como ele pode abençoar o homem, amar o homem e ainda punir o mal? Esta é a maravilhosa sabedoria do nosso Deus. A cruz. A cruz é a resposta.
E por isso a Bíblia não diz que Deus é misericordioso em perdoar os nossos pecados, mas diz que Deus é justo em nos fazer justos. Por quê? Porque naquela cruz, Cristo, que não conheceu o pecado, se tornou pecado com o seu pecado, para que você, que não conhecia a justiça, se tornasse a justiça de Deus nele. Como se ensoberbecer com o dom da justiça? Mas, quando você produz a sua própria justiça, você se ensoberbece. E você menospreza as outras pessoas. Você acha que é um santarrão e fica separado dizendo, não, vem aqui, eu sou mais santo do que você. É assim que essa atitude vem, por causa da justiça própria. Não há pecado maior do que a justiça própria. É a mãe de todos os pecados. Então a igreja basicamente permitiu que o inimigo entrasse e roubasse os escudos de ouro. O escudo que os protege, que é a justiça divina. Olha isso, olha bem, o nome Sisac. Em hebraico, sabe o que é? Sisac? Quer dizer, escreva isso, escreve, eu vou colocar esse nome no meu filho. Ok, não faça isso, ok? Que nome é este, querido? Ok. Sisac é a palavra cobiçoso de linho fino. Cobiçoso de linho fino, isso é muito interessante. Certo, se olhar o nome, Sisac quer dizer cobiçoso de linho fino. Sabe o que o linho fino representa na Bíblia? A justiça! Você vai ver no Apocalipse. Linho fino é a justiça dos santos. Amém? Cobiçoso de linho fino, o diabo quer destruir a sua consciência de justiça. Ele não pode destruir a justiça. Sua justiça é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele não pode te fazer injusto. Amém? Nenhum pecado hoje pode te fazer injusto. Amém? Como Jesus tocava o leproso, e a lepra é um símbolo do pecado no Antigo Testamento. Jesus tocava o leproso, a lepra morria. Jesus não. Mostra que Jesus é maior do que a lepra. Amém? Jesus é maior do que o pecado. Quando você tem Jesus na sua vida, nenhum pecado pode te vencer. Nenhum pecado pode remover Jesus do trono da sua vida. Amém? Se o diabo pudesse remover a sua justiça diante de Deus, amém? Que é um dom, ele teria então que fazer algo. Ele teria que remover Jesus do trono. Porque Jesus, assentado à destra de Deus, é a sua justiça hoje. Sua justiça não pode ser anulada. Não pode ser removida nem tocada, porque é um homem à direita de Deus Pai, que é a sua justiça. Você está ouvindo? O que o diabo pode fazer? Sisac quer dizer cobiçoso de linho fino. Ele quer isso. A única coisa que ele faz é, eu tenho que remover da consciência a sua justiça. Ele não pode remover a justiça, não pode desfazer o fato que você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, nasceu de novo. Pode viver como um diabo. Mas eu creio que os que nasceram de novo não vivem como o diabo. Só estou exagerando para provar para você uma coisa. Um tipo de hipérbole. Escute isso. Você é salvo e é salvo para sempre. Amém. Mas você vai perder aquilo que está nas câmaras, todas as bênçãos e a boa vida que Deus tem para você. O que você acha que é uma boa vida? Ah, se eu ficar famoso, Pastor Prince, quero ser famoso. Fale com quem já é famoso. O que você quer? Mais uma estátua? O que você quer? Eu quero dinheiro! Olha para aqueles que têm tanto dinheiro no mundo agora, olha para eles. Eles estão falando no seu coração, não tem mais nada. Acho que eu vou tentar ajudar o aquecimento global e, sabe, vou investir em alguma causa, tentando encontrar o propósito da vida. Amém! O que você acha? Até as pessoas muito ricas também divorciam. E Deus te deu um relacionamento tão lindo para viver junto, envelhecer junto. Amém? Depois ficar novo de novo, sabe? Gostou dessa ideia? Mas, olha bem, se sentem sós, apagam as luzes e nem conseguem dormir. Podem ser bilionários, confia em mim, não conseguem nem dormir. Não pode comprar o sono? Eu posso, eu compro o remédio para dormir. E ainda vai ter problemas. Vai dormir por um tempo. E não é dormir, você vai apagar. Você apaga, não dorme. E depois você acorda e se sente cansado. E depois que você usa por um tempo, você se acostuma e tem que encontrar uma mais forte. Não se compra sono. Compra uma casa, uma grande casa, mas não compra
uma família, um lar, amor. Não estou dizendo que Deus não quer que você prospere. Eu estou dizendo o que é a vida. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. Amém? Vida abundante. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, quero falar sobre algo que é um pouco triste o que eu vou falar, porque eu estava lendo isso uns dias atrás e não sabia que ia pregar sobre isso. Sabe, mas eu estava falando com o meu amigo em Israel sobre uma poesia que eu vou falar para você, que está na Bíblia. E meu amigo disse: sabe, ele é israelita, ele mora em Jerusalém, e disse: eu falava com ele sobre como ele também é um pastor judeu, e eu falava com ele sobre como homens maiores do que nós caíram. Por isso dependemos sempre da graça de Deus e continuarmos pequenos, aos nossos olhos, sermos mansos e humildes. É assim que o orvalho sempre cai sobre a grama lá embaixo. Fica lá embaixo, você vai receber o orvalho sempre. A água sempre vai para um lugar mais baixo. Se humilhe, Deus dá graça ao humilde. Amém? Seja humilde. E você vai crescer, e muito.